Pronto. Eu tinha já até adiantado aqui algumas perguntas, Uhum. mas aí depois você fica à vontade para falar do que acha importante. Às vezes eu deixo de mencionar alguma coisa muito importante, aí você fica à vontade, tá bom, Gangsta? Eu acho Ok. que para a gente começar é importante que você se apresentasse, caso alguém não conheça o seu trabalho, o seu ativismo, né, a sua militância. Então, que você fizesse uma apresentação sua. Eu sou Nelson Lino Dembo, nascido dia 7 de novembro de 1977, em Angola. Sou descendente dos Dembos, uma das maiores tribos guerreiras de Angola, né? Sou fundador e pioneiro do movimento hip hop angolano desde 1991. Estou nesse processo da militância cívica e política desde 1991, assim do ponto de vista esclarecido. E, ao longo desses anos tenho estado a passar uma mensagem por via dos meus argumentos e das minhas dissertações, mas somente, provavelmente em 2019, que Angola conseguiu me compreender. E eu consigo compreender naturalmente que isso é muito normal. Tinha que passar por um processo de uma longa estrada e para ser compreendido. No entanto, estou aqui para ser entrevistado. Estou aqui, estou aberto. Não tenho muito o que falar, apenas ouvir e depois responder. Perfeito, Gangsta. A Conlutas, né? Eu não sei se o José Ata, o Neto chegaram a adiantar para você, ou se você já conhece a CSP Conlutas aqui no Brasil, um pouco do nosso trabalho, mas a gente sempre acompanha, né, o que vem acontecendo em Angola, né? E nós, inclusive, divulgamos a denúncia da fraude eleitoral, né? Que teve nas últimas eleições. E a gente queria entender de agora, né, como que está a situação atualmente, quais que são os principais problemas que tem na Angola, e aí, a partir da sua perspectiva, né, que é uma perspectiva de base, né, de uma perspectiva classista, de um artista, enfim, queria ver a sua visão de como que é a realidade hoje em Angola. A realidade de Angola hoje é uma realidade baseada em 48 anos de fixação. Quando falo de fixação, porque Angola é um país independente desde o dia 11 de novembro de 1975, em que um partido político proclamou a independência unilateralmente. Por que é unilateralmente? Porque ele se tornou um partido quando ele proclama a independência e se torna o gestor do Estado. Mas antes de 1975, ele era um movimento de guerrilha. Com os outros dois movimentos de guerrilha, estamos a falar essencialmente da FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, fundado nos anos 50, o MPLA, que é o Movimento Popular de Libertação de Angola, fundado em princípios dos anos 60, e a UNITA, que é a União Nacional para a Independência Total de Angola, fundada essencialmente em meados dos anos 60. Estamos a falar em 1966, no dia 13 de março. Quando esses três movimentos de guerrilha montaram uma estrutura de combate ao colonialismo português, em 1974, em Portugal, teve o grande golpe de Estado, que chamam a Revolução das Rosas, que os militares adquiriram poder por via de um golpe de Estado e derrubaram a ditadura portuguesa de Marcelo Caetano e Salazar. A estrutura de poder que vai para Portugal em 74 vai ter que criar um projeto de negociação direta com os três movimentos de libertação da Angola, essencialmente a FNLA, o MPLA e a UNITA. Mas eles tiveram preferência para entregar uma carta de exploração dos angolanos por via de um processo de neocolonialismo para o MPLA. O MPLA proclama a independência de Angola em 1975. Desde 1975 até 2023, os angolanos vivem dentro de uma atmosfera de neocolonialismo guisado pelo MPLA. Hoje, qual é a realidade que a gente vive? É um neocolonialismo de preto para preto, dentro de um território que supostamente é independente, que tem uma bandeira, tem um hino e tem uma insígnia. Estes três elementos que eu fixei acabam por ser símbolos de representatividade nacional.
são símbolos nacionais da cabine do comando do Mar Leste. O que é que nós conseguimos alcançar até os dias de hoje? Nada, senão a exploração de negros que chegaram ao poder, que continuam a explorar os pretos. Quando eu digo negro, negro é um indivíduo que é complexado. Quando eu digo preto, é um indivíduo que é emancipado. Então, a população emancipada continua a ser explorada por aqueles indivíduos que são os complexados. 48 anos depois da independência, o que é que nós temos de ganhos? Nada. Alô? Pode continuar, Pode, gangsta. pode Aqui avançar, Nelson. tinha, Pode. porque O tinha que é que temos vazado de algo. benefício coletivo? Zero à esquerda. Angola não andou desde 1975. Angola tem sido um país que tem sido gerido por uma estrutura de poder para poder. O que significa? O poder para o poder não é uma estrutura de governação, é uma estrutura de conservação de um poder político. Não importa que saia do processo de partido único para a suposta democracia efetiva desde dia 30 de maio de 1991, porque o poder para o poder vai sobrepor a estrutura de negociação das duas alas beligerantes no combate da guerra civil. Ele vai continuar a impor a sua ordem social, política, econômica diária, que é o quê? O partido único, que não aceita opiniões contrárias, que não aceita visão contrária, que não aceita opiniões que não sejam, que venham dentro do partido Estado. Por que ele é partido Estado? Porque desde 1975 ele capturou o Estado. O que é o Estado? Na sua concepção embrionária, é uma trilogia: poder político, povo e território. O poder político está capturado, o povo está capturado e o território está capturado. Por via de quê? De uma agremiação política, que é o MPLA, que está no poder desde 1975. No entanto, hoje, 48 anos depois, continuamos a viver dentro de um processo de um neocolonialismo e de um Estado totalitário, e sem esquecer de um campo de concentração, onde o indivíduo, o cidadão, não tem uma opinião. O que é que os angolanos são ao longo dos 48 anos? Será que são cidadãos? Não. Nem com a Constituição da República Popular de Angola, nem com a Lei Constitucional da República de Angola, nem com a Constituição da República de Angola. A Lei Constitucional, ela não é fixa. A Constituição é somatório de uma discussão comum. A Lei Constitucional é a vontade de um partido que vai sobrepor o Estado. A Constituição é o resultado da discussão do processo pro-democrático. Então, estamos ainda a viver a lei constitucional, que é a vontade do partido, que capturou o Estado. Então, temos um Estado capturado desde 1975 até 2023. Então, a Constituição que nós temos, vigoradas no país, que foi aprovada desde 2010, ainda é uma utopia, porque ela não consegue realizar a expectativa, os anseios e os sonhos dos angolanos. Sim. Nelson, você comentou do Estado capturado, né? Como que o Estado tem atuado contra a própria população, né? E aí eu queria que você também relatasse o que você sofre de perseguição, como que que o Estado atua contra a população que tenta questionar, enfim, questionar o regime, protestar, se manifestar, se organizar. Como que é isso? Eu não posso olhar isso na perspectiva individual, eu tenho que olhar isso na perspectiva coletiva. E eu disse isso desde o princípio. Não existe, de facto, em Angola um Estado, porque o Estado, do ponto de vista embrionário, é uma trilogia. Mas em Angola, o Estado triológico é uma capturação do partido que está no poder arbitrariamente desde 1975. No entanto, há uma ordem social proclamada desde 1977. O que é que significa essa ordem? É o estado da atmosfera, do medo e da repressão, devido ao maior assassinato em massa
proclamado pelo partido que está no poder, em nome do presidente, primeiro presidente de Angola, que é o Agostinho Neto, que vai dizimar ou assassinar 80 mil angolanos contrários à sua visão, que chama-se o fraccionismo. Uma ala do próprio partido, dentro desse segmento da lei constitucional e não da Constituição. A lei constitucional, ela tem alternâncias e tem alterações. A Constituição, para ter a alteração, ela passa essencialmente por um processo de um referendo popular ou de uma grande discussão a nível do próprio parlamento. Mas a lei constitucional, ela pode ser alterada na perspectiva da visão do partido. Então, foi o Agostinho Neto, em 1977, que vai dizimar para todas as famílias de Angola mais de 80 mil pessoas que foram assassinadas por terem uma ideia contrária. Então, em 1977 vai nascer o Estado totalitário, o Estado de medo, de repressão, de humilhação e dos não falas, porque quem manda é o partido. A minha questão é uma questão pessoal, mas eu não posso olhar para a minha questão, eu tenho que olhar na generalidade. Os angolanos não conseguem falar, não conseguem emitir uma opinião, não conseguem dar um parecer, porque o partido que capturou o Estado usa a estrutura do Estado. Estamos a falar de instituições que são neofrágicas para a origem do Estado, para a conservação da soberania nacional. Estou a falar essencialmente da Polícia Nacional, que é um instrumento, em vez de ser republicana, a sua atuação do ponto de vista do modus operandi é uma atuação político-partidária. Porque Angola não é um país que se estrutura na perspectiva da meritocracia, mas sim do tráfico de influência e da conveniência político-partidária. Nós temos uma consciência burocrática e administrativa baseando-se na militância do partido que está no poder. No entanto, a questão não é um contra-ataque contra mim. Eu apenas sou um ativista, pois embora que a minha visibilidade mexa a estrutura da sociedade, mas eu olho muito na perspectiva da generalidade. No entanto, o partido que está no poder tem usado o Estado para molestar os cidadãos e tem transformado os cidadãos em habitantes. O que significa transformar os cidadãos em habitantes? Uma coisa é ser cidadão. O cidadão é baseado num processo da dualidade entre direitos e deveres. Em Angola não temos direitos, só temos deveres. Então, quando só temos deveres, só somos habitantes. Quando a gente olhar do ponto de vista demográfico, quem são os angolanos? Não são poucos. Mas quem habita em Angola são 32 milhões, porque eles só têm deveres a cumprir. Pagar os impostos, que é para alimentar a máquina da repressão, alimentar a máquina da estrutura política. Mas agora, onde é que estão os nossos direitos? Não existem porque são limitados, porque são coartados com essa estrutura de poder ditatorial, de repressão. Tá vendo? É nessa perspectiva. Então, não é um ataque contra o gangster, é um ataque contra a consciência cívica generalizada, ou seja, a consciência cívica nacional. Eu tinha deixado como uma última pergunta, mas eu acho que cabe fazer agora, Gangsta. Nesse contexto que você explicou, de como que o partido capturou toda a estrutura, né? Como que atua a esquerda? Os movimentos de esquerda, outros partidos, como que eles atuam nessa conjuntura? Quando a gente está a falar de movimento de esquerda, estamos a falar de movimento de centro, estamos a falar de movimento de direita, Angola é um país que não está classificado, não está definido. Entende? Porque o partido que está no poder é um partido que se apresenta desde 1975, primeiro, como partido de esquerda, que ele apresenta uma tese marxista-leninista. Entende? Mas, desde 1991, dia 31 de maio, com a entrada supostamente do processo democrático, ele vai se definir no seu espectro político como um partido de centro-esquerda. Então, Angola não está definida até hoje entre partido de esquerda e de direita ou partido de centro, porque ainda não definimos o Estado. O Estado é um Estado capturado, diferente do Brasil. O Brasil tem uma independência desde dia
15 de outubro, ou de outubro, setembro, não tem a data específica do dia, mas pode ser de 1822. Então o Brasil nasce como uma república. Angola não nasceu como uma república divergente. Angola nasce como uma república unificada, na perspectiva de um só partido. O Brasil nasce da discussão do esclavagismo, não, do feudalismo, do esclavagismo para a república. É extremamente diferente. E nasce com uma burguesia e uma elite, uma classe média e uma classe de base. Angola nasce com uma classe de elite política partidária, com uma massa de miseráveis que são obrigados a cumprir uma ordem diária estabelecida pelo partido. Estamos a olhar Angola como Cuba. Estamos a olhar Angola como Venezuela, como Coreia do Norte. Não há aqui diferenças nenhuma, independentemente da gente estar dentro de um segmento africano abaixo da linha do Equador. Mas estamos embaixo, mas não foge a regra. Então, essa questão de espectro político em Angola ainda não está definido, porque o Estado é totalmente capturado. Quem é o comandante da polícia é um indivíduo que faz parte do burô político do partido que está no poder. Quem é o ministro do Interior é um elemento que faz parte do burô político do partido que está no poder. Quem é o chefe de Estado-Maior é um membro do burô político que está no poder. Até o indivíduo do estatuto público mais baixo em Angola faz parte do MPLA. Então a gente não consegue definir. Agora, as nossas discussões baseando-se no pensamento político por via de uma consciência cívica, nós estamos no meio. A oposição apresenta-se como uma força de alternância da ordem social por via do poder político estabelecido. Então, nós não temos, aqui há muita confusão, porque o partido no poder capturou o Estado. E na oposição não existem partidos ou movimentos de esquerda que se colocam como de esquerda e que se colocam como oposição ao MPLA? Não, eles existem como partidos da oposição e partidos de centro-esquerda, na perspectiva de que eles, o seu próprio combate é um combate em prol do benefício do povo. Quando a gente fala essencialmente de esquerda, eu não olho muito na perspectiva de esquerda, eu olho no centro-esquerda, no sentido de ser moderado, para ter aceitação do próximo, na sua opinião, mas essencialmente para ter o respeito do teu próprio espectro político, entende? É nessa perspectiva. Agora, a minha questão não são o espectro político, a minha questão é a vontade do povo fazer o combate para estabelecer o poder popular. O poder popular, às vezes, a gente pensa que ela é de esquerda. Não. Não é de esquerda, porque a lei não defende que ela é de esquerda, mas a lei diz que no artigo 3 da Constituição da República de Angola, que o poder, a soberania reside no povo. Quer no Brasil, a soberania reside no povo. Quer nos Estados Unidos da América, a soberania emana do povo. Quer em França, a soberania emana do povo. Quer no Haiti, a soberania emana no povo. Por que eu estou a chamar a atenção daqui de 4 países que são extremamente importantes nesse grande projeto de influência e inspiração da democracia? Estamos a falar dos Estados Unidos da América, que tem a sua independência, provavelmente desde 1774. Estamos a falar do Haiti, que é a primeira nação de negros que se libertaram do colonialismo ocidental por via da grande revolução do Jean-Jacques Dessalines, que vai proclamar a independência do Haiti. Estamos a falar da grande revolução francesa, que vai, na Europa, diminuir o poder da monarquia e da Igreja Católica para dar a origem da República com a entrada da grande campanha de Robespierre, que é para dar a proclamação da República Francesa. Estamos a olhar o Brasil, que tem uma grande influência na América Latina, por causa da sua proclamação da independência em 1822. Mas o Brasil também tem que levar em consideração que a Bolívia e o Peru têm uma grande influência por via de Simão Bolívar, entende? E do José Martínez. Mas quer Simão Bolívar e José Martínez foram estudar as táticas de guerrilha e combate ao imperialismo espanhol
No Haiti, receberam as táticas, estudaram em Jean-Jacques Dessalines a partir do Haiti. Quando falo de Jean-Jacques Dessalines, também posso falar de Toussaint Louverture, posso falar de Macanda, que os franceses depois meteram um L para dizer que é Macandal. Não é Macandal. Macanda, na língua Kikongo, significa a unidade, a reunião dos povos por um grande processo. Esse era o processo da libertação. Está entendendo? Mas em Angola, especificamente falando, a grande questão. Alô? Ai, energia foi. Oi, tá sem luz, né? Estamos a ouvir. Liga só a tua câmera, Exato. Solange. Yeah. Estamos a ouvir. Yeah. Yeah. A energia foi. Solange. Yeah. Dá só falar aqui. Solange. Yeah, mas estou à vontade. Podem me fazer a pergunta que eu Sim, estou aqui. está à vontade. Gangsta, Já. estamos a ouvir perfeitamente e podemos avançar assim. Tá Não bom. sei se a Samia tem aqui alguma inquietação, mas eu penso que podemos avançar assim. Yeah. Eu Não, queria o motivo vamos focar a câmera. Tijane, como eles estão a filmar, era importante. Ok. Yeah. Ok. Estou aqui. A energia foi, mas estamos aqui. Tem um improviso. Você quer retomar a sua linha de pensamento, Gangsta? Eu estava falando nessa perspectiva. Angola tem claramente uma diferenciação. É uma independência proclamada pelo MPLA, que é uma independência proclamada por via da unilateralidade. Unilateralidade, desde 1975, acabou por ser a ordem do dia até os dias de hoje. No entanto, estou aqui para ouvi-los novamente. A próxima pergunta. Sim, e aí exatamente para os dias de hoje que eu queria chegar. Eu queria ter um informe seu de como que foi esse último dia de mobilização que você chamou, que era para as pessoas realmente ficarem em casa, um dia de paralisação. Eu queria saber como que foi esse dia. Digamos, de uma maneira geral, foi um dia extremamente importante para o marco histórico da consciencialização em Angola nesses 48 anos. Nunca aconteceu, de facto, na história de Angola, uma mobilização que levasse os angolanos a refletirem o país, a refletirem a realidade do dia a dia, a partir das suas zonas de residência. No entanto, do ponto de vista somatório, tivemos, de facto, um resultado positivo. Acima dos 60% dos angolanos ficaram em casa. Estamos a falar da cabine do Cunene, do mar ao leste, num espaço de 1.246.700 km², e estamos a falar essencialmente de 32 milhões de habitantes. Então, se a gente tentar criar o somatório de 32 milhões de habitantes acima dos 60%, vamos buscar o que é que significa. O que é que significa isso, do ponto de vista numerário? Nós temos uma população na ordem de 70 milhões de habitantes que vivem do sistema informário. Ou seja, em Angola não existem 2 milhões de pessoas que são empregadas. Porque o maior setor de empregabilidade em Angola, primeiramente, é o Estado, o maior empregador. E o maior setor no Estado é a Polícia Nacional, que tem 138 mil efetivos. A empresa mais poderosa de Angola, que é a Sonangol, só tem 7 mil funcionários. A maior empresária de Angola na altura, que era Isabel dos Santos, só tinha 20 mil funcionários. Então, que é para tu veres o que é que se dá do ponto de vista somatório. Somos uma sociedade sem poder de empoderamento, porque estamos todos eles fixados naquilo que se chama essencialmente o mercado informal. Não existe empregabilidade em Angola porque o governo que está no poder não é uma estrutura de governar, é uma estrutura de conservar o poder para com que eles que estão no poder continuem a ter as benesses. Mas eles não têm, de facto, um projeto de um contrato social em que existem os governantes e os governados. Os governantes cobram os governantes e os governantes, de alguma forma, eles emprestam toda a sua sabedoria coletiva no sentido de realizar os anseios e os sonhos dos angolanos. No entanto, dia 31 tivemos, de facto, um grande sucesso porque o povo angolano paralisou o país por via de uma força de unidade nacional.
Eu achei bem interessante esses dados que você fala, né, dos empregados, né, e muitos estão no próprio governo, né? Uhum. E a imprensa, né, geralmente tende a diminuir os resultados de um dia de luta, né? A gente sabe, isso no mundo inteiro acontece. Ela noticiou como se tivesse sido um dia mais normal, mais com pouco impacto, né? Queria que você comentasse um pouco disso também. A gente consegue compreender o papel da imprensa pública porque é preciso olharmos a natureza do Estado de Angola. A natureza do Estado de Angola é uma natureza de um Estado capturado, né? Essencialmente por via de um partido político. No entanto, a imprensa pública é uma imprensa serviçal, que vai defender o espectro da propaganda do partido que está no poder. Qual é o objetivo? Tem dois objetivos fundamentais. Primeiro, a castração da consciência dos angolanos, que é a castração da consciência de iniciativa própria. Ele não te permite isso, porque ele tem uma programação para te programar com uma agenda do partido. Por isso é que o partido tem um departamento que chama-se DIP. O DIP, se eu tiver que destruturar a sigla, chama-se Departamento de Informação e Propaganda. Quer dizer, o que passa na imprensa pública é a programação do DIP, manter a consciência do angolano, uma consciência cooptada, no sentido do partido continuar a governar e dominar o país. No entanto, isso não nos admira, que eles vão passar imagens do passado, no sentido de mudar a concepção real daquilo que aconteceu de fato no dia 31. Entende? O que nós vimos a nível da mídia pública foi um trabalho de lavagem cerebral, que em inglês podemos chamar de brainwash. Essa lavagem cerebral, no sentido de, primeiro, combater a emancipação e a coletividade popular, e segundo, descriminalizar todos aqueles que tiveram nesse processo da campanha, e terceiro, manter o processo do brainwash, da lavagem cerebral, que não, dia 31 não aconteceu nada, o povo saiu às ruas, não. Isso não é verdade. O único meio que a gente tem de ter o contato direto com o povo do ponto de vista da comunicação é basear-se nas redes sociais, e as redes sociais conseguiram provar. O governo tentou mentir o povo angolano, mas no dia 31 assistimos acima dos 60% dos angolanos confinados nas suas próprias residências. Ninguém acatou as palavras de ordem do regime, do Partido de Estado, estabelecido desde 1975. No entanto, isso para nós não é uma grande preocupação, porque hoje temos grandes ferramentas que têm uma grande força global. Então, isso para nós não nos preocupa. Ficamos felizes, né, com esse processo do brainwash, de lavagem cerebral, no sentido de tentar contrariar aquilo que é a vontade da maioria, mas a maioria vence sempre. Sim. Eu quero saber se o Neto ou se o José Ata tem alguma pergunta também, porque a minha próxima pergunta seria mais um fechamento mesmo. Você tem alguma Ok. pergunta? Não, estou aqui para todos. Estou aqui para todos os jornalistas que estão aí no sentido de responder-lhes naturalmente. Boa tarde, meu companheiro. Um prazer poder Oh, falar com companheiro. você. Eu queria te perguntar uma coisa. Você disse o seguinte, pelo que eu entendi, quem não saiu dia 31 foi fundamentalmente os trabalhadores desempregados. Se é que eu estou certo. Os trabalhadores informais, vamos dizer assim, aqueles que vendem nas praças. Das empresas, alguma coisa você acha que parou ou não? Temos aqui dois aspectos fundamentais que é para a gente conseguir compreender a natureza econômica e comercial de Angola. A natureza econômica e comercial de Angola, ela baseia-se em dois aspectos fundamentais. Os mercados informais, que são os mercados das nossas mamás, que no Brasil vocês chamam de camelô e nós chamamos de zungueiras aqui, ou zungueiros. O outro fator importante é o setor de armazenistas. Quer o setor de armazenistas e quer o setor dos camelôs de Angola, ninguém acatou a ordem do governo. Todo mundo acatou a ordem popular. Então, significa dizer que nesse dia conseguimos ter uma paralisação nacional. Não houve tributamento. O Estado não conseguiu ter arrecadação.
E depois o fator extremamente importante, que é o terceiro, é o fator da mobilidade urbana baseada os taxistas. Vocês chamam taxistas no Brasil, nós chamamos candongueiros, ou táxis daqui. Essas três estruturas não funcionaram. Então significa dizer que o Estado paralisou do ponto de vista da arrecadação tributária. Entende? Então significa dizer que a gente bateu no âmago do regime. O regime depende da arrecadação tributária. No dia 31, quando eles olharem no seu segmento de contabilidade, eles não atingiram os níveis merecidos, nem médios, nem intermédios, nem superiores. Eles estiveram abaixo. E Angola, como não é um país que tem uma economia estável, então não existe uma bolsa de valor que é para equilibrar. A bolsa de valor da Angola é uma bolsa de valor alternativa, baseando-se no consumo diário do desempregado, do empregado. Quando tu olhas, por exemplo, para o setor de empregabilidade em Angola, não passa de 30%. Nós não temos 30% de angolanos, estou a falar 32 milhões de angolanos, que trabalham, não existe. O maior empregador em Angola é o setor público. A maior empregadora privada de Angola só tinha 20 mil funcionários. E a maior empresa de Angola, do setor público, só emprega 6 mil funcionários. Então, agora tem que fazer aqui os cálculos, tem que fazer o rácio, que é para ir buscarmos o resultado aproximado. Então, significa dizer que no dia 31 tivemos uma grande vitória, porque não é fácil fazer com que o burro ou político, o que é o burro ou político? É o centro neurálgico do partido reunir em menos de 48 horas durante 4 vezes. Significa dizer que nós abalamos as estruturas do regime. Isso para nós é uma grande vitória, uma vitória popular. Conforme dizia o grande do grande Marighella. É uma vitória popular. Estamos diante de uma visão do Carlos Marighella. O poder pertence ao povo. Gangster, eu vi que você fez toda uma discussão sobre o problema da independência do Haiti, do Brasil, de outros países da América Latina, mas hoje eu acho que hoje nós temos que voltar a discutir esse problema da independência. Independência de quem? Dos países imperialistas, que é quem manda em nós, que são os donos da nova refinaria no Cabinda, e quais empresas estão por detrás. Né? Porque você tem as empresas, por exemplo, a exploração de diamante. Há 100 anos está na mão do De Beers, certo? Que é uma transnacional. Quem é o dono da De Beers? Diz a lenda que é da África do Sul. Nós sabemos que não é da África do Sul, já deixou de ser da África do Sul há muito tempo. Então, se você fizer uma luta contra a De Beers, possivelmente a Inglaterra ou os Estados Unidos vão entrar seus embaixadores pressionando o governo, porque é uma relação entre transnacionais e imperialismo. Entender isso para nós significa a gente entender que tipo de país nós queremos. Então, veja só. Essa discussão, para mim, ela é muito importante, do meu ponto de vista. Queria saber de você. Porque eu vejo que esse sentimento de luta, ele é muito importante. Agora, lutar para quê? Aonde nós apontamos? Que tipo de país nós queremos? Eu não sei se você já fez essa discussão, qual é a tua opinião. É isso. Não sei se você entendeu. Eu penso que aqui um fator que é extremamente importante que a gente precisa compreender. O Brasil de 1822 é resultado de um processo das grandes ideologias que vão nascer na Europa e que vêm essencialmente de uma grande inspiração republicana americana. As independências africanas, elas não vão fugir desse contexto. Mas o que eu estou a chamar a atenção de um aspecto que é extremamente importante é a dignidade dos seres humanos. Porque não adianta o Brasil ser um país independente desde 1822 e o Brasil tem um grande problema de elites, tem um grande problema de classes. Quando a gente olha para o Brasil é um país de complexados, porque o Brasil é um país de ameríndios com colonização portuguesa e depois com aproximação inglesa e todas as potências ocidentais. O brasileiro
elitista, é fanático do americano. O Bolsonaro bateu pala na bandeira dos Estados Unidos da América. Então, isso não é um problema da Angola, não é um problema da África. Porque a estrutura da África está montada desde 1884 a 1885, que é baseando-se em quê? Na Conferência de Berlim, que vão dividir o continente. Então, a lógica da independência brasileira é uma lógica do iluminismo europeu com o iluminismo americano. Quando a gente aponta dedo que o africano não avançou, o brasileiro também não avançou, porque a elite brasileira, o Faustão faz programa na Globo e mora, por exemplo, em Miami, nos Estados Unidos da América. O Roberto Carlos, que é o rei da música brasileira, faz os shows no Brasil e mora em Miami. Então, isso não é um problema da Angola, é um problema da globalização do imperialismo global. Agora, dentro do combate do imperialismo global, nós temos que fazer um combate, no mínimo, que é para ir buscar a dignidade, porque nem Karl Marx, nem Frederick Engels nasceram no Brasil, mas o Brasil tem uma estrutura muito forte de esquerda, mas inspirada nos ideais de Marx e de Engels. Então, estou a querer dizer, não seria melhor termos o Carlos Marighella, que foi a grande proposta do Brasil do século XX, que vai morrer em 1969? Então, existe aqui uma complexidade. Quando a gente olha para a África, é preciso que o Brasil olhe para si, porque a inspiração da esquerda no Brasil, ele vem de Marx e de Engels. Mas agora, consigo respeitar que a América Latina vai pegar o Marx e o Engels, vai fazer uma readaptação. Por isso é que o próprio Hugo Chávez vai proclamar a República Bolivariana da Venezuela. Eu sou de esquerda, mas sobre o olhar e a origem de raiz ideológica de Simão Bolívar, e não do Marx nem do Engels. O Brasil ainda não se assumiu. O Brasil ainda discute quem é Marx, quem é Engels, quem é pró-americano e quem é pró-soviético, quem é pró-Alemanha. Ainda não tem o pensamento do brasileiro efetivo. E estamos a falar de um Brasil que tem uma independência de quase 200 anos. Então, Angola não vai dar lições sobre o Brasil. Angola vai tentar aprender com o Brasil aquilo que é positivo e descartar aquilo que é negativo. Então, mas o que eu queria te falar... Não, o que eu queria te falar que eu acho que é importante é o seguinte, o projeto de país. Porque, por exemplo, Simão Bolívar lutou para a independência da Venezuela, Colômbia, Bolívia, pelo Peru. Tem até um país com o nome dele, que é Bolívia, né? Homenagem a Bolívar, Equador. Agora, era um escravagista e reprimiu a luta dos negros que buscavam a insurreição, a sua libertação. Então, isso daqui tem a ver com o projeto. Uma coisa é ser independente da Espanha. Outra coisa é dar dignidade ao povo. Por exemplo, a primeira delas era libertar os escravos. E ele não fez isso, não. Ao contrário. Não, ele não poderia fazer, por uma questão muito simples. Porque a estrutura do capitalismo vive na base... Deixa eu terminar meu raciocínio. A estrutura do capitalismo, por exemplo... Deixa eu terminar o raciocínio. Olha, não, está à vontade. O problema é o seguinte, qual é o projeto de país que nós temos? Então, hoje, eu acho que o Brasil é uma semicolônia. Bem clarinho. É uma colônia dos Estados Unidos. Quem manda neste país é os Estados Unidos. Todos os presidentes que se elegem, em primeiro lugar que eles vão para os Estados Unidos. A pessoa mais importante para reconhecer o resultado eleitoral sempre é o presidente dos Estados Unidos. Quando ele reconhece os outros, tudo baixa a cabeça. Por quê? Porque isso é uma colônia. A nossa independência, ela tem que ser política, mas ela tem que ser econômica. Nós não vamos ter independência se nós não expulsarmos as transnacionais daqui. Se nós não renacionalizar a Petrobras. A Petrobras é uma empresa estrangeira hoje. A companhia Vale, todas as empresas que têm a bandeirinha brasileira, mas são estrangeiras. Então, eu acho que a luta de vocês, isso que eu queria saber, não é só contra o MPLA, é contra o MPLA, está corretíssimo aí, mas o cobertor me parece que fica curto. Você cobre a cabeça, você descobre o pé, né? Então, nós precisamos incluir a luta contra as transnacionais e contra os imperialismos que tomam conta disso daí. Isso que eu queria dizer. Não sei se vocês veem assim. Nós vimos da mesma perspectiva que o brasileiro olha.
Nós vimos no mesmo espírito que o brasileiro tem, que é o espírito de nacionalismo e o espírito de como é que a gente pode chamar de há uma palavra própria, mas ainda não me veio à mente, que é o protecionismo. Não sei se me fiz compreender, é o protecionismo. Mas temos que olhar que o próprio capitalismo é a fase mais avançada do colonialismo, porque o colonialismo é o fim da presença física da administração colonial e o capitalismo é uma sequência em que faz o nacionalista ter o poder por via de um controle sistemático de patentes, ou seja, do direito de propriedade intelectual. Quando o Brasil me diz que fabrica Brasília, um carro Brasília, mas o Brasília não deixa de ser de Volkswagen. O que é que o Brasil me produziu? Do ponto de vista de carro, qual é a marca do Brasil? Essa é que é a questão. E qual é essa marca do Brasil que vende no segmento do mercado global? Então fica capturado. E aí, enquanto a gente não tiver a capacidade de diagnosticar a realidade real e sermos reais na abordagem, então somos utópicos. Vamos entrar dentro da concepção do Proudhon, o socialismo científico francês, que não deu certo. Porque nós estamos a entrar numa fase de uma ideia utópica que não se realiza, mas é uma ideia utópica que se emancipa. O Proudhon é um grande idealista do ponto de vista utópico, mas a sua prática não tem realização. Por isso é que depois vamos assistir, por exemplo, em França, indivíduos como ai, está me fugindo da mente, ai meu Deus, um grande combatente da luta contra a escravidão em França, que é o. Não, também nem concordo que ele é um grande combatente, né? É o. Blanc, Epa, o nome está me ele fugir, mas vou dar sequência. Vamos fugir o nome. Yeah. Mas, em todo caso, o que eu estou a chamar a atenção é essa questão de autonomia econômica. O Brasil e Angola só serão fortes dentro da autonomia econômica, mas essa autonomia econômica não significa dizer que temos que vender para dentro. Temos que fazer exportação. A China é o maior mercado de produção mundial, mas a China já apresentou uma categoria de telefone para o mundo, por exemplo, a Huawei já apresentou um sistema de comunicação que é o 5G. O que é que o Brasil, o que é que a Angola já apresentaram? Nada. Eles dependem do GPS, que é um sistema do capitalismo anglo-americano. Então, no entanto, nós não temos uma palavra, mesmo o Lula no poder. Chegou ao poder porque os americanos, assim por Joe Biden, eles, o que é que eu diria, reconheceram as eleições do Brasil. Se eles não o quisessem, o Lula não teria ganhado as eleições. Quem teria ganhado as eleições seria o Bolsonaro. Entende? Mas agora, qual é a questão? A guerra global. A guerra global, ela é baseada num fator fundamental, a origem histórica. Quando a gente olha a origem histórica americana, ela foi proclamada no dia 4 de julho de 1774. Mas a origem histórica da China, ela é milenar. A China hoje é um peso econômico e de sustentabilidade de exportação de conhecimento para o mundo. Porque a China se proclama China. A China, na língua nacional chinesa, significa o centro do meio, ou seja, eles são o centro do mundo. Eles têm uma visão sinocentrista do mundo. Porque a China não sofreu colonização, a China sofreu invasões. O Brasil sofreu colonização. A América do Norte sofreu colonização. A África sofreu colonização e a Europa não. A Europa tem uma história medieval, tem uma história mais abaixo do medieval. A China também idem. A Índia também tem. Mas o que é que a África e por exemplo... Bogantes, tem um problema no teu raciocínio. Eu gostaria de que a gente conversasse sobre isso. Porque eu vejo que, volto a dizer, é muito progressiva a luta de vocês contra o MPLA e nós estamos juntos nessa luta. Você pode contar com tudo com a Conlutas para isso. A luta contra o MPLA. Beleza? Então, nós podemos saltar este ponto. Vamos saltar este ponto. Vamos para o outro ponto. Eu acredito que nós deveríamos dizer, em primeiro lugar, se não temos comida,
é porque o petróleo não é nosso, é do capital estrangeiro. Se Ok, nós não temos, concordo contigo. se nós não temos hospital escola, é porque nós pagamos a dívida que já foi paga várias vezes. Aliás, o Ok. ATA está estudando esse tema. Uhum. Então, nós temos que casar foras transnacionais, por exemplo, sei lá, depois a gente vê a formulação, né? Que é como na Uhum. poesia, a gente tem que achar a formulação correta para uma ideia. Então, nós podemos dizer, se não temos comida é porque o petróleo não é nosso. Foras Ok. transnacionais, vamos nacionalizar o petróleo, abaixo a ditadura. Ok. Fora o MPLA. Porque daí nós dizemos, nós não temos petróleo porque o MPLA nos vendeu. Ou então nós podemos dizer, não Ok. temos escola, não temos educação, porque todo o nosso dinheiro vai para a dívida externa. Não pagar a dívida, basta desse governo que provoca a fome. Entende? Então, eu acho que nós temos que formalizar um conjunto de ideias que a gente se expressa em 3 ou 4 frases, que as pessoas entendam o que tem que fazer, porque não é só contra o MPLA. É mais do que isso. Nós derrubamos o Bolsonaro pelas eleições. E o Lula está entregando o Banco Central para quem? Para o maior banqueiro do Brasil. Sai o amigo do Bolsonaro e vem o cara que é o maior crápula que tem nesse país aqui, que é o Lehmann, João Paulo Lehmann. Então, entrega o Ministério da Educação, todo o ministro é do PT, todo o setor em volta dele, que é o que acaba mandando, para os donos das empresas, para as universidades privadas. Então, nós temos que casar essas coisas, porque senão a gente parece que só luta contra o Bolsonaro ou só contra o MPLA. Nós lutamos muito mais do que isso. E nisso eu te digo, nós temos acordo com a história Ele do... caiu aqui, né? Ah, é? A internet dele caiu, né? O Ata está aí ainda? Tá. Sim, eu tô aqui. O que você está achando da conversa? Ó, o Nelson voltou. Não, tô Tá dentro. Tô dentro. interessantíssima. Tá bem interessante. Ó, deixa eu Tá interessante voltar e aqui. eu não sei se o Neto terminou, tinha aqui também uma questão para o Gensa. Não Não, sei se o deixa Neto o vai Neto terminar. terminar. Deixa o Neto, o Sheik, deixa o Neto terminar, Ok, que ele fez uma pergunta muito interessantíssima. Tá. Não, o que eu quero ok. dizer é isso, tá, Gangster? Nós não vamos nem Uhum. discutir esse negócio do MPLA. Isso nós temos acordo, certo? Nós Ok, temos acordo. Tudo que você quiser publicar contra o MPLA, você pode mandar que nós publicamos com o Lucas. Não tem problema. ok, O que eu estou dizendo, eu passo adiante. Então, como é que nós educamos o povo? Nós não podemos educar o povo contra o MPLA, porque senão amanhã a gente tira o MPLA e põe um outro partido que vai continuar do mesmo jeito. Então, nós temos que educar o ok, povo contra o MPLA, o petróleo é nosso, e não pagar a dívida. Porque o ok, próximo governo que vier, ele vai ter que se referir a isso. É isso que eu queria dizer. ok. Mas vamos lá. A maior esperança do Brasil, na minha visão, essencialmente, como analista do Brasil, do mundo, é o PT. Não existe um outro partido que pode dar esperança para o povo brasileiro, dar emancipação e o respeito do brasileiro, senão o PT. Porque o PT é um partido de base, não um partido de classe média e classe alta. O PT é uma proposta de trabalhadores do Brasil, desde os anos 80. Quando tu olhas a estrutura da origem do PT, é uma estrutura de indivíduos intelectuais. Está vendo? É uma estrutura de indivíduos intelectuais. E eu tenho o máximo respeito por isso. Vamos fazer o seguinte, olha, meu amigo, o Gangster, tu tá me ouvindo? Tô Será que ele ouvindo. tá ouvindo? Então Tô vamos fazer o ouvindo. seguinte, vamos marcar uma briga, eu e você. Vamos marcar uma briga, uma luta, no Uhum, melhor bom sentido da palavra. A uhum, luta é o seguinte, nós queremos te demonstrar que o PT não é nada disso mais. Ele foi. E posso até te dar bastante materiais. Por exemplo, os deputados do PT, os governadores, são o que é de pior que tem hoje. E só não são pior que o Bolsonaro. O uhum. vice-governador, vice-presidente do Lula, é um cara da Opus Dei.
que quando foi governador de São Paulo, mandou bater em professores, mandou bater em estudantes, mandou expulsar 1.500 famílias do Pinheirinho. Esse é o Alckmin. Esse é o aliado do Lula. Por isso que nós queremos dizer o seguinte, que não basta nós trocarmos, nós temos que ter um projeto. Qual é o projeto? O que nós queremos trocar o por quê? Eu tiro o MPLA, eu quero colocar o quê? Que projeto de país nós temos que ter? Entendeu? Que Angola você quer? Angola com saúde, beleza, mas para ter Angola com saúde não pode pagar dívida. Eu quero ter Angola com pão para os angolanos, mas para pagar o pão para os angolanos não pode ser que 10% da refinaria de Cabinda seja dos angolanos, seja da Sonangol. Apenas 10% daquela refinaria. 90% é do capital estrangeiro. Quer dizer, ele vai levar 90% do que é teu. Ok. E a Sonangol não é 100% angolana. Uma parte é do capital estrangeiro também. Quer dizer, trocando em miúdos, do petróleo angolano vai ficar 5% para o Estado angolano. Depois rouba, não sei o quê, patifaria. Não chega nada para o povo. Então, essa discussão nós precisamos fazer. Ok, concordo. Vamos marcar essa briga aí. Yeah. De coração, entre irmãos. Não, está à vontade. Não, porque eu venho com o ATA e um grupo aí, nós estamos trabalhando esse tema, porque achamos que é muito importante os companheiros entenderem. Você pega a Gana. Gana exportou 5 bilhões de dólares em ouro. Quantos por cento recebeu o país? 1,75%. Não chegou nem 2%. Quanto receberam as comunidades que foram afetadas por aquilo? 0,11% sobre esse 1,75%. Então, isso daqui, eles vendem a ideia. Não, nós vamos tirar petróleo de Cabinda, vamos tirar diamante não sei de onde, agora estão falando de tirar cobalto, diz que vocês têm cobalto e cobre aí, mas vai servir o quê para o país se quem vai tirar são as transnacionais? Então, nós precisamos discutir esse projeto. Ok. Mas essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião, velho. Não, e nós discutimos como irmãos. Estamos discutindo como irmão. Como irmão mais velho, tá bom? Não, concordo, naturalmente, concordo. E o irmão mais velho nem sempre tem razão, ele tem mais experiência, só isso. Não, então, eu vou pela experiência, não preciso dar razão, para não discutir com o irmão mais velho. Não, nós temos que discutir bastante, sim, no melhor sentido da palavra discutir. Mas vamos lá, Ata, você queria fazer uma pergunta? Fala aí, velho. Só tá brigando eu e meu compadre. Gangsta não tem briga pros outros. Acompanhei a discussão e apreciei bastante. Eu tenho aqui só uma questão. O protesto do dia 31 tinha como objetivo refletir o país. E essa reflexão foi, da minha perspectiva, de 2 pontos de vista. Primeiro, olhar para os problemas sociais e, em segundo lugar, também o próprio cidadão rever o poder que tinha ou que tem. Fruto do princípio da não cooperação com o Estado. O cidadão tinha, nesse dia, uma oportunidade para ver o poder que tem. Na tua perspectiva, sente que a juventude, principalmente, que é o segmento que mais adere, que mais tem essa dinâmica, uma vida economicamente, politicamente ativa, sente que deu para medir a pulsação, para os cidadãos sentirem o poder de facto que têm? Acredito que sim, por uma questão muito simples, porque se olharmos a grande adesão é resultado de que o povo participou em grande no chamamento do povo para povo. E quando estamos a falar do povo para povo, temos que olhar que o segmento maior da população de Angola
é juvenil, né? Naturalmente, tá vendo? Yeah, yeah. Então, tá vendo? Tá vendo? De povo, de coisa, de povo para povo. Então, eu penso que isso para nós foi extremamente importante, tá vendo? Yeah. Isso foi extremamente importante, tá vendo? Yeah. Ok. E tivemos, de facto, uma grande participação popular, tá vendo? Yeah. Ok. Tá vendo? Do ponto de Yeah. vista das Tivemos, ações de facto. futuras, ah, do ponto de vista das ações futuras, eu gostaria que falasses também sobre atividades que estão em carteiras, né? Protestos que estão em carteiras. Yeah. Yeah. Hum? Essa, entendeu a questão? Epa, nós não podemos Eu também quis que falasse. nós não podemos mandar tudo. Nós não podemos mandar tudo porque pá, isso é um segmento que vai dar um passo de cada, tá vendo? Porque do ponto de vista Não, mas eu sei estratégico, que a gente já há uma que foi anunciada. Então yeah, eu quis que o Gens yeah, aproveitasse aqui essa oportunidade que tem, não é para yeah, falar do protesto que está a ser programado para amanhã. yeah. Tem um protesto que já foi anunciado e gostava que falasse também sobre isso. Ok? Yeah. Amanhã vai acontecer, de facto, o dia 4 de abril, que é o Dia da Paz em Angola, naturalmente, que é uma paz efetiva proclamada desde 2022, não, 2002, e estamos a caminho de 21 anos de paz, que podemos classificar isso de uma maneira crítica como eh, o calar das armas, ou seja, um armistício, né? No entanto, o armistício não significa dizer que existem realizações no campo social, econômico e social e político dos angolanos, né? Estamos há 21 anos de paz, mas com os mesmos níveis de miséria, pobreza generalizada, prostituição super elevada, delinquência juvenil. Então, eu penso que amanhã vai ser um dia em que os angolanos vão querer dizer o seguinte: não festejamos a paz de barriga vazia. Entende? É nessa perspectiva, tá vendo? Yeah. Então, é um dia de reflexão profunda pelo Dia da Paz, que a gente tem que conservar naturalmente, temos que continuar a conservar o 4 de abril como o Dia da Paz, o fim do armistício, não, o fim do calar das armas, mas temos que olhar isso numa perspectiva do armistício, porque ainda não conseguimos atingir um país que realiza os sonhos dos angolanos, naturalmente, tá vendo? Então, epá, só fechou o calar das armas, mas continuamos a viver na miséria e na pobreza. Então, essa paz para nós não nos diz muita coisa. Ok, para mim tudo. Eram essas questões que eu tinha. É. Olha, eu quando a Para energia mim, vazou, a energia foi aqui essencialmente no bunker onde eu estou. Não eu estou querendo dizer que a energia foi para Angola toda, não. Foi só essencialmente no bunker onde eu estou. Tá vendo? Porque depois fui olhar também, mas tem uma puta aí olhou na janela e disse: não, velho, só foi aqui no Cubico. Então é pá, puto, vai colocar, me dá aqui o teu telefone e vou ficar aqui a olhar, tá vendo? Yeah. Samia, se tiver algo, pode avançar. Uhum. Ô, Gangsta, deixa eu Ok. fazer uma pergunta para você e um convite. São duas coisas diferentes. Uma, o primeiro convite é fazer na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Dizer o seguinte, Uhum. que todos os materiais que vocês quiserem fazer e publicar, você conta conosco, que é com Lutas, publica. Ok. Nós Ok. publicamos aquele selo, publicamos da vez em que agrediram um rapaz aqui no Brasil, um angolano aqui no Brasil, quando veio o presidente de vocês aqui, o ditador presidente de vocês, nós publicamos, nós estamos dispostos a publicar, não tem problema. Vocês Uhum. colocam aí para circular na rede de vocês, nas redes aí, porque às vezes certas denúncias mais duras, se você faz, o Estado vem para cima, né? A ditadura vem para cima. Então, quando os brasileiros fazem, não dá para vir para cima de nós.
Então, conte com a gente. 2, nós precisamos combinar, diz que vai ter uma manifestação pela libertação do Tenais Neutro. Alguém me falou disso. Então, nós queríamos ver se a gente combinava, no dia que se tiver mesmo manifestação ali, para avisar, para ver se nós podemos fazer uma manifestação em frente à Embaixada de Tá Angola. nice, tá nice, tá nice. Tá, Nais? Nós estaríamos dispostos aqui no Brasil a fazer alguma coisinha assim. E, então, nós precisamos estar mais articulados nessas coisas. E o terceiro... Oh, oh, Oi? tô a ouvir, Oi? Ah, está ouvindo? tô a ouvir, E Mário. o outro é o seguinte, olha, essa discussão que eu estou fazendo com você, que é sobre que tipo de país nós queremos, é uma discussão muito importante. Nós estamos fazendo isso com o ATA, mas se você quiser juntar o teu pessoal, a gente organizar essa discussão, porque essa discussão que nós fazemos aqui no Brasil, na maioria dos países não se faz. Na maioria dos países faz o seguinte: troca o presidente, as massas ficam com ilusão, fica 2, 3, 4, 5, 10 anos na ilusão com aquele presidente, depois vem outro, e nunca discute que tipo de país nós queremos. Né? Okay. Nós queremos discutir Okay. que tipo de país. Vamos dizer para a galera aí que tipo de país nós queremos. Então, isso começa com a gente discutindo entre nós. Se você tiver interesse, nós montamos um grupo para discutir isso. Ok. Entendeu? O problema do roubo das matérias-primas de vocês. Muitos companheiros não têm noção do que é isso. E, às vezes, você conta de um outro país e ele vai falar, não, mas isso também acontece em Angola. Mas ele não tinha se dado conta dessa importância. Né? Okay. O problema da dívida e outros temas assim. Não sei se é do teu interesse, mas nós estamos dispostos. Não, é do meu interesse, naturalmente, é do meu interesse do ponto de vista intelectual e do ponto de vista psicoemocional, tá vendo? Porque tudo que a gente conseguir absorver de relatório e tentar apresentar aos angolanos, isso é extremamente importante, porque nós não podemos falar para os angolanos com uma ideia empírica, independentemente deles estar a viver, do ponto de vista da ignorância, numa ideia empírica, mas é preciso que você lhe apresente relatórios, apresente números. Então eu sinto-me lisonjeado com essa grande proposta, por acaso. Estou muito feliz com isso, com esse grande desafio. E eu abraço, de facto. Vamos então amarrar o nosso bigode, vamos marcar datas, tudo isso daqui. O Ata é muito bom para isso, é muito paciente. Ele é mais paciente do que eu para explicar. Ele é muito paciente, esse menino é muito bom. Eu sou mais bruto, mas de qualquer maneira, por que nós queremos explicar isso para vocês? Porque o problema é o seguinte, não tem jeito, o Brasil não vai se independizar dos países imperialistas sozinho. Ele precisa criar um clima no mundo de vários países fazendo isso. Você pega a independência na África dos anos 60, foram 16 países no ano só. Foi um clima que contagiou a todos. Então, nós temos que fazer isso de novo. Cadê? O que aconteceu com esse celular aqui? Morreu? Não, estou aqui. Esse meu celular está maluco. Espera aí. Então, veja só. Aqui não é bondade nossa, não é interesse dos outros. É porque se os trabalhadores não se juntarem, se nós, os trabalhadores, os jovens, mesmo o trabalhador empregado, desempregado, não interessa, mas gente que vive do seu trabalho, nós não vamos conseguir a independência do Brasil, daquilo de acolá. Né? Você falou da Revolução Haitiana. A primeira coisa que os haitianos fizeram foi dizer o seguinte: nós não seremos vitoriosos se a América continuar sendo espanhola. Quem financiou Simão Bolívar foram os haitianos. Eu não sei se você sabe disso. Isso é um dos exemplos mais lindos que tem na nossa história. As pessoas escondem isso, mas foi isso. Quebrou o Haiti para poder financiar o Bolívar. Por que ele entendia assim? Porque ele dizia, não tem possibilidade da gente ser independente sozinho. Nós temos que derrotar a Espanha.
na América do Sul. Olha que maravilha de pensamento. E nós pensamos assim. Os brasileiros não conseguem fazer nada se nós não envolvermos outros países. Por isso que a Conlutas tem a sua Secretaria Internacional, do qual eu, a Sâmia e outros fazemos parte, que é exatamente para isso, para nós construirmos essa rede Ok. de luta. Então, uma das coisas que nós podemos fazer hoje é, se tiver manifestação pelo TANAIS, nós estamos dispostos a fazer manifestação aqui no Brasil. Não vamos botar 1.000 pessoas ou 500 pessoas. Vamos botar meia dúzia de pessoas, bandeirinha ali na porta. Isso tem impacto para eles. E o segundo é esse tema da gente trocar ideia, formação política, sindical, essas coisas assim. Que é o que nós fazemos sempre com vários países ao mesmo tempo. Ok. Nós vamos aprendendo uns com os outros, né? Congelou. Congelou, né? É. Eu acho que depois ele pode fazer um comentário final, né? Isso a gente encerra, porque já é tarde para eles. Viu? É, eu É imagino. 11h20 da noite. Então, pois é. Sim, alô, Gessa, está a ouvir? Está em linha? Eu estou ouvindo. Eu acho que aí o Gessa tem problemas. O homem aí congelou. É, eu acho que a internet está um pouco instável. Já aconteceu outra vez, mas ele voltou. Ô, Sâmia, você acha que temos material suficiente para fazer um artigo? Tem sim. Ah, então tá bom. A gente marca um outro dia para conversar com ele. Tá bom. É, vamos só ver O se que ele tu volta, acha, né? Rafa? É. A menina tá falando? Oi, peraí. Sim, tá, Tô aqui. tá bom, Continua aqui. tá bom. Ok. Então, Gessa, como a Samia sugeria, teria as últimas palavras e marcamos um próximo encontro com o Neto, não é? Para nós abordarmos essa questão do grande capital internacional, questão do imperialismo e também das dívidas externas, que é esse o tema que Não, temos concordo. debatido. Estou aqui nesse sentido para dizer o seguinte, que desde já agradeço os gestos e a generosidade. Estou muito feliz, primeiro pelo fato de ter os conhecido e depois para dizer que tivemos numa sala de aulas em que a gente teve uma comunicação baseada na lei da partilha, entende? Estou muito feliz, vocês não têm noção do fundo do coração. Então, qualquer momento que vocês tiverem uma grande preocupação que é para a gente entrar para um live, estou aqui, existe uma grande disponibilidade. Mas, em todo caso, quero dizer que no dia 4 de abril, todos os angolanos da cabine do Conene do Mar Leste vão bater tampas e panelas a partir das 20 horas, no sentido de dizer que não é essa paz que a gente queria, porque é uma paz que é de facto uma paz baseada no armistício, que é o fim das hostilidades militares. Nós não queremos uma paz de hostilidades militares, queremos uma paz de hostilidades militares que mais realiza, de facto, no campo social, no dia a dia dos angolanos. Precisamos de uma Angola na base da reconciliação nacional, que não seja feita na perspectiva dos políticos partidários ou daqueles que estiveram nesse grande campo do grande combate militar, mas uma Angola que seja reconciliada por via da sociedade civil, daqueles que não têm partidos políticos, não têm alas, e eles olham essencialmente para a bandeira de Angola, o hino de Angola, da insígnia, e dizem e falam assim, epá, há um país que a gente possa construir. E, de facto, esse é o país dos angolanos, está vendo? Então, dia 4 de abril, todo mundo fica em casa a partir das 20 horas, vamos bater tampa nas panelas para dizer que não podemos festejar uma paz de fome, de miséria, de desemprego, de humilhação. Então, para mim, a mana e o meu cota, cota em Angola significa mais velho. Mana é mesmo mana. Minas e manas, ela já sabe, apanhou, estamos aqui do outro lado a fazer acontecer. Maravilha. Mocota, finalmente. Está aí, de Mocota. óculos, cabelo grisalho, parecido, sabe com quem? Sabe parecido com quem? Caetano Com Veloso. quem?
Yeah. Muito obrigada, viu, Gangsta, pelo seu tempo. A gente Não, sabe que tá tenho o máximo tarde aí. respeito, um grande apreço, máximo respeito, um grande apreço. Muito obrigado para vocês, por ter nos ajudado a difundir a mensagem do povo de Angola. Aliás, o Brasil foi o primeiro país ocidental a reconhecer a independência de Angola. Então, nós e o Brasil temos um grande laço comum. Não Verdade, podemos esquecer isso. Yeah. verdade. Muito obrigada mesmo, viu? Uma boa noite para você, bom descanso. Obrigada, Neto. Obrigada, Joseata. Cota Neto, Caetano Veloso, na nossa versão. Vamos fazer o seguinte: você e o Ata combinam um dia, pode ser na quinta-feira, se vocês quiserem, à tarde, para a gente Ok. conversar. O planinho de trabalho, o que vocês acham? Para mim não há problema. Para mim não há problema. Fora as 20 daqui a 16 do Brasil, como temos Isso. feito, Não, não há está problema. vontade. Fica à vontade. Estamos aí. Você Alô, organiza isso, Gangsta, Ata? deu aí Do meu lado não há sem problema. problemas. Você organiza e O confirma, sinal, porque está ruim a ligação agora. Tá travando bastante. A ok, gente vai se falando, sem então. problemas, sem problema. Deixem, o Gangsta é alguém muito próximo a nós, por causa da cultura hip hop, e também temos laços familiares, né? Então, Muito bem. eu depois concerto com ele e na quinta-feira Maravilha. estaremos aqui. Legal. Um Ok. abraço, irmão. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, Neto. Tchau, tchau.